salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vídeo inédito dos meus canais pessoais do YouTube, Kawaii e TikTok. Inicialmente peço o like, compartilhe. E se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se ou siga a página. Também ative o sininho de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Pessoal, o homem solteiro tem que evitar discutir com mulheres. Exatamente, né? Ainda mais nesse cenário caótico de relacionamentos aos quais a gente vive, né? Por quê, cara? Porque o homem está sendo vilanizado o tempo inteiro aqui no Brasil. Vilanização, difamação, discriminação dos outros. Quer dizer, a sociedade o tempo todo vai naquele viés misândrico, né, de sempre culpabilizar os homens por tudo e ao mesmo tempo pedestalizar o feminismo, né, pedestalizar as mulheres de uma maneira geral, à torta e à direita, né, como se um gênero fosse sacrossanto enquanto o outro fosse tem que ser demonizados, né? É assim que está funcionando a conjuntura da sociedade, né? É lógico que há uma interpretação, há interpretações diferentes sobre o homem e mulher solteira, né? Eu já até postei na minha aba comunidade do YouTube, né? Que o homem solteiro é chamado de incel, frustrado e ressentido. Já foi chamado dessas três nomenclaturas por feministas, e feministas também, né? E quanto a mulher solteira empoderada, tá entendendo? Ou seja, dois pesos, duas medidas, né? Claramente, toda essa sanha contra o homem não há tanto contra as mulheres, né? E é esse que é o ponto, né? Toda essa pressão social, né, que eu tô falando, não existe tanto para as mulheres quanto para os homens, tá entendendo? Porque aqui no Brasil é toda essa mística de que o homem tem que se provar para a sociedade, que o homem precisa prestar satisfações aos outros, né? E o homem que está sozinho é errado, né? Sempre vão naquele viés, né? É uma tragédia, ele está triste. É lógico que o ser humano ele é composto por harmonias de emoções, vamos dizer assim, certo? A não ser que você não tenha emoção nenhuma. Nisso você vai no sentido de psicopata mesmo, né? Que é o que tem de montão aqui no Brasil hoje em dia. Gente psicopata que não se preocupa com os outros, né? Que realmente não tem empatia, não tem emoção nenhuma, né? E geralmente esses psicopatas tendem a chamar o homem solteiro desperto como se fosse emocionado, né? Porque vocês estão emocionados demais, porque vocês estão reclamando de mulher demais, né? E vão no sentido assim de criticar nós que fazemos ponderações a comportamentos erráticos femininos como se fôssemos emocionados. Não são eles não que ficam pedestalizando o feminismo, né? Pedestalizando as mulheres como se elas fossem perfeitas, né? Não dignas de erros, tá entendendo? Não são eles não que fazem isso, né? Que realmente acham que um gênero tem que se sobrepor sobre o outro, tá entendendo? Esse que é o ponto, né? Eles sempre vão naquele viés as mulheres são perfeitas, não há nada de errado com elas. Enquanto os homens estão errados. Não, os homens estão errados. Enfim, é o que eu já disse aqui, já fui chamado de incel, já fui chamado de ressentido e frustrado. Quer dizer, não há a mesma percepção do homem solteiro quanto a mulher solteira no Brasil.
tá? A dois pesos, duas medidas. É muita hipocrisia que está acontecendo. Agora, hoje em dia na sociedade, né? Agora, como é que sustentam tantas hipocrisias, né? Tantas hipocrisias hoje em dia, né? Não consigo entender. Cada vez mais a misandria está escancarada, tá entendendo? Porque falam que os homens masculinistas estão associando os homens masculinistas à onda, a tal suposta onda de feminicídio aqui no Brasil, que é uma mentira. Eu falei por inúmeras vezes, né? Até porque homens passam muito mais por homicídio, né, do que mulheres, né? 91,92%, né? Somente ali 92,93%, somente 8,7% de mulheres que realmente passam por isso, né? Mas não, a sociedade insiste nesse ciclo vicioso de hipocrisia, né? Sempre querendo ali vilanizar o homem, sempre querendo difamar o homem. O homem tá errado, não, foram os homens que causaram essas problemáticas todas, né? Não são os comportamentos erráticos de muitas mulheres hoje em dia, né? De empoderamento, né? Elas mesmo estão dizendo isso, de que não precisa de homem para nada. E tem maluco aqui na internet que foi falando, porque a hipergamia, as exigências das mulheres é por culpa dos homens. Não, é por culpa delas, elas que querem ser assim, né? Eu sou a favor das liberdades, pessoal, tá? A favor das liberdades, quero deixar claro isso aqui. Eu nunca fui no viés de impor nada para ninguém. Não existe isso por parte dos homens. Mas elas levam, né? Levam a conjunturas que elas levam para a vida, assim, de uma forma mais autoritária, de uma forma mais totalitária. Elas trazem esse papel para a figura do homem, sendo que o homem, por exemplo, que é mais tradicional, por exemplo, ele não tem esse viés mais autoritário, não tem nada a ver. O homem, geralmente, quando ele vai para o sentido de liderar, ele lidera pelo exemplo, não é pela imposição, tá entendendo? Né? É isso que causa uma confusão, hoje em dia, né? Porque geralmente a sociedade tende a ter interpretações erradas, mal entendidos sobre os homens, né? Mas também o homem que é mal entendido ou propriamente mal interpretado no Brasil tem que, assim, isso tem que ser um motivo de orgulho, sinceramente, porque se taxado disso ou daquilo, ser taxado como vilão para essa sociedade atual, que não é exemplo nenhum, que é uma sociedade misândrica, sinceramente, tem que ser motivo de orgulho. Né? Mas enfim, pessoal, eu tô trazendo essas conjunturas aqui para vocês verem, pessoal, que tá havendo dois pesos, duas medidas, né? Dois pesos, duas medidas hoje em dia. O tempo inteiro se criam leis, né? E quem acredita que os políticos irão mudar, eu já falei aqui, esquece. É tudo pelo voto, é tudo para agradar. É tudo para agradar as massas, né? Enfim, é esse que é o ponto. E tá chegando a eleição agora. Tá entendendo? Enfim, pessoal, não compensa discutir com mulheres. Por quê? Porque elas sempre vão no viés assim, no viés emocional. E o homem é mais racional, tá? Mais racional do que emocional. É preciso reconhecer que existem diferenças intrínsecas entre os gêneros, mas o feminismo quer ignorar isso, quer dizer que não. O feminismo é sobre igualdade. Não, nunca foi sobre igualdade, é sobre supremacia de um gênero sobre o outro, entendeu? O feminismo ignora totalmente a questão ideológica e vai na questão de pedestalização, entendeu? De idolatria, o que é pecado,
entendendo? Né? Então, pessoal, eu sei que o que eu tô falando aqui, enfim, hoje em dia tá, quando o homem vai no sentido assim de se contrapor ao feminismo, é muito complicado, né? Porque acaba sendo visto como se fosse criminoso, acaba sendo visto como se fosse o vilão na história, né? Mas é assim que está funcionando a conjuntura na sociedade atual, né? Uma conjuntura de muita hipocrisia, né? Afinal de contas, sem isso a sociedade não sobrevive, né? Mas só temos a sociedade que temos até o presente momento por conta de construção dos homens, né? Enfim, o que eu vejo hoje em dia por parte de muitas mulheres é muita ingratidão mesmo, né? E, enfim, pessoal, o que eu tô vendo assim como o destino, né, do mundo, né, é de um apartheid mesmo entre homens e mulheres, até porque essa que é a natalidade no mundo, ela está acontecendo justamente por conta do feminismo, né? A imprensa sempre vai dizer, porque existe uma cultura patriarcal. Mas, pô, que cultura patriarcal é essa no Brasil que só aprovam-se leis em prol de um gênero sobre o outro? Tá entendendo, pessoal? Resumidamente é isso, né? Não compensa a gente debater muito com gente que se opõe muito ao homem, assim, ao homem solteiro, desperto, porque, cara, eles sempre vão num viés de deboche, de homem para querer te rebaixar, para querer te envergonhar, para querer ali, né? Enfim, eles sempre vão no viés assim de querer dobrar o homem, mas aqui comigo não existe isso, tá entendendo? Eu sou um cara assim, procuro ser cada vez mais livre, sem conceder satisfação aos outros, eu não devo coisíssima nenhuma pra ninguém, tá entendendo? Não sou obrigado a coisíssima nenhuma, né? Mas, pessoal, eu costumo até dizer, né, que viver em solitude nos tempos atuais, quanto ao homem, né, é literalmente um privilégio. É lógico, né? Enquanto cristão, jamais vou me contrapor ao casamento, tá entendendo? Mas é preciso reconhecer que o mar não tá para peixe. Eu procuro sempre ter uma visão equilibrada quanto à situação, até mesmo macroeconômica que temos no Brasil, né? Econômica, política, eu costumo levar isso em consideração, porque não vale a pena a gente só levar, né? só se restringir, ter visões limitadas, né? Porque propriamente o que a gente vê aqui hoje em dia no Brasil é que o tempo todo a sociedade quer te pôr em caixas, né? Quer te rotular. Quanto mais rótulos, mais limitações. Entendo dessa forma, certo, pessoal? Não compensa. Eu tinha muito esse viés, né, de ficar debatendo, discutindo muito no passado. E cara, a gente tem que admitir, né, que o tempo é precioso, né? O tempo é precioso e ele não volta atrás, tá entendendo? O tempo, inclusive, eu considero mais valioso do que o dinheiro. Tem gente que fala assim, que fala que o dinheiro compra felicidade, dinheiro é tudo. Mas, pô, pessoal, dinheiro, caráter, enfim, até mesmo princípios e valores que são inegociáveis, tipo, são melhores do que o dinheiro, né? E pode falar o que for, mas, enfim, eu me recuso a participar dessa corrida dos ratos, dessa corrida dos bonobos que estão acontecendo aqui no Brasil. É um querendo ser melhor do que o outro, né? Mulher querendo ser melhor do que o homem, né? Propriamente um querendo ser melhor do que o outro porque eu tenho carro, porque eu tenho moto. Cara,
É muito simples. O carro que você tem, a moto que você tem, eu posso ter, qualquer um pode ter, se tiver dinheiro. Então não tem essa, pessoal. A gente tem que reconhecer que somos seres únicos. Mas, propriamente, por mais que o Brasil seja um país miscigenado, aqui nesse país não se respeita a diferença, não. É por isso que chega um Lula, tá? Enfim, faz o que quer. Porque propriamente a população acredita que o Estado tem que interferir na vida dos outros, tá entendendo? Esse que é o ponto. E se é criticado cada vez mais o homem que vive de uma forma individualista, tá entendendo? Como se fosse errado. Muitas vezes a sociedade espera que a gente viva para os outros, mas viver para os outros te incomodaria, tá entendendo? Tem até uma frase, que fala sobre o seguinte, o homem só pode ser ele mesmo quando se está sozinho, porque perante os outros ele está sempre ali utilizando máscaras, Mas depende também, quando você está, você não pode também se inibir, de interagir com quem tu tenha convergências, por que não? Até mesmo Nikola Tesla, quando ia para hotéis, ele conversava com os outros, então não tem essa, mas ele vivia de uma forma mais em solitude mesmo, E foi ele que disse, que se você quer saber o segredo do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Tem que ser dessa forma, não pode ser de outra, certo, pessoal? Então não compensa, vai muito daquilo, de que o suco não vale a espremida, Não falo somente o homem ter que debater, discutir com mulheres, até porque não vale a pena. Elas podem falar o que for, falar o que for que elas quiserem, é só realmente tapar os ouvidos e seguir a sua vida, não levar em consideração todo esse shame, todo esse vergonhamento, porque muitas irão fazer isso mesmo, Agora, cabe a você ou não se dobrar para a narrativa politicamente correto, certo? Resumidamente é isso, pessoal. Deixarei links de produtos relacionados à minha loja no Mercado Livre na descrição, e também na descrição deixarei meu Pix para quem quiser contribuir voluntariamente, certo, pessoal? Então era isso, valeu, até a próxima.